servidores, servidoras e população em geral de Mato Grosso do Sul. Felizmente, essa semana realmente se confirmou a intenção do governo editada no decreto de 18 de março de 2019, onde ele pretendia voltar os locais, os servidores, às 8 horas de trabalho, diário, e não 6 horas. Apesar que vários desses locais de trabalho trabalham em 2 turnos de 6 horas. Durante as negociações de março até o dia de hoje, 28 de 6 de 2019, o governo nos deu esperança até que faríamos um grupo de trabalho onde se definiria questão de estrutura para alimentação, questão de vale transporte, já que muitos lugares não tem alimentação perto, não tem refeitório, e isso infelizmente no dia de ontem finalizou sem ter acontecido. Então achamos que a dificuldade vai ser grande a partir de segunda-feira, que seja feito essas 8 horas pelo servidor público. Não que o servidor esteja se negando, e sim a dificuldade. Já que um exemplo, o Parque dos Poderes, onde simplesmente deram uma folha, mandaram nos e-mail com os horários de ônibus, porque não há lugar de refeição próximo num preço acessível para o servidor, já que o servidor não está recebendo uma contrapartida financeira para que compre sua alimentação. Então, com essa dificuldade, voltaremos no Mato Grosso do Sul, uma coisa inédita, acho que até a nível de Brasil, onde hoje o famoso boia fria lá atrás não existe mais, porque até na área rural, nas grandes lavouras, você tem que ter um refeitório para ter um lugar de alimentação adequado. E, infelizmente, um exemplo é o Parque dos Poderes, as pessoas não terão esse lugar. A maioria das secretarias não tem esse lugar adequado, Então pode ser que as pessoas vão ter que voltar a ser um boia fria urbano e com dificuldade até no lugar de se alimentar, e já que vai ter as 2 horas de almoço, lugar de descansar. Pode ser que essas pessoas estejam descansando debaixo das árvores do Parque dos Poderes, junto com os coatis, E a dificuldade maior que a gente acha, os governantes teriam que nos ter informado o Fórum dos Servidores de uma maneira mais ampla dos horários, porque no dia de hoje os servidores ficaram ligando para os seus sindicatos, e os sindicatos infelizmente não têm horário de funcionamento das maiores instituições. O que é que acontece? O servidor, muitos foram embora hoje nessa data de sexta-feira e voltam segunda-feira sem saber exatamente o horário de funcionamento. Um total desrespeito ao servidor que tem filho, servidor que tem outro emprego. O PDV, até agora ele não aconteceu. O PDV, segundo o governo, era um escape para as pessoas que não conseguiriam fazer essas 8 horas. Ele tem outro emprego, tem outra ocupação, já que ele trabalha há mais de 20 anos nesse horário reduzido, que foi uma conquista do trabalhador em governos anteriores. O PDV não se concretizou, ele começou neste mês, e segundo informações da comissão que está cuidando desse trabalho do PDV, mesmo com baixo interesse, quem se interessar só vai conseguir ser demitido, por volta de outubro. O que esse servidor faz de julho a outubro? Já que o governo prometeu que seria o escape para ele não ser prejudicado com as 8 horas, porque supostamente o governo não queria prejudicar ninguém, mas infelizmente está prejudicando. Então, a gente pede ao governo, repense, quem sabe na semana que vem, quando as coisas tentarem funcionar, já que não acreditamos que seja possível funcionar. Na área de saúde específico, falta-se funcionários na Hemorrede, falta-se funcionários no Laboratório Central, falta-se funcionários nos núcleos de saúde e na capital também, no Parque dos Poderes. A dificuldade vai ser muito grande para que essas 8 horas aconteçam. Porque se acontecer alguns lugares técnicos que não tem médico e são necessários médicos, não vai ter médico para os 2 turnos, que é um exemplo, alguns lugares onde se funciona a Hemorrede. Então a dificuldade vai ser grande. Eu acredito que o governo não queira implicar em ilegalidade, porque se você funcionar um hemocentro, por exemplo, sem um médico em um certo período, é uma ilegalidade, e isso não deve acontecer. Então a gente espera que tudo dê certo, mesmo contrariando o servidor. Estamos preparando uma medida, uma ação judicial que tenta reverter essa situação, já que, mesmo finalizando os 3 meses, o servidor foi embora hoje sem, por exemplo, ter o vale transporte, que teria que ser aumentado, já que ele vai ter horário de almoço, ele teria que se deslocar
para almoçar. O governo não aprovisionou isso, não preparou e simplesmente está obrigando esse servidor a voltar a fazer as 8 horas. Infelizmente, você, população, pode ser prejudicado, que muitos setores funcionavam 12 horas e, segundo o que a gente está entendendo, querem que funcione 8. Acreditamos que isso não vai funcionar, tá? A dificuldade muito grande devido à estrutura. Um bom fim de semana a todos. Esperamos que a semana que vem tudo se resolva e o servidor está disposto a sentar e dialogar e não simplesmente ser enquadrado e ter que receber as coisas de goela abaixo sem condição mínima de trabalhar. Muito obrigado.